E como já mencionou o ministro de louvor, nosso pastor está em missão. Também temos o nosso obreiro Daniel ali no Calumbi, ele está fazendo a obra lá. E o Janils, com a irmã Miranilde e a Alana, estão na Lagoa Nova, também fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus que tem levantado homens e mulheres com o coração quebrantado para servir. Meus queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais um estudo da palavra do Senhor para a edificação da nossa vida. E eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 até o 4. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 até o 4. Diz o seguinte, a Sagrada Escritura: Irmãos, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar e nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo como sendo Deus. Paulo escreveu aos Tessalonicenses falando a respeito da vinda do Senhor. Quando ele direcionou essa carta aos irmãos, os irmãos receberam esta carta com muita alegria no coração, e no entendimento deles, a vinda do Senhor seria repentina. Os irmãos daquela época esperavam de uma forma ansiosa, de uma forma desejosa. Eles almejavam que realmente a vinda do Senhor fosse na época deles. Paulo, então, abriu os seus olhos porque se levantaram falsos profetas naquela época e começaram a ensinar de maneira errada sobre o Evangelho. E começaram a ensinar de maneira errada sobre a vinda de Jesus. Alguns cristãos ficaram tão desesperados que vendiam tudo o que tinham para poder ir com Jesus. Eles estavam sendo enganados por falsos ensinos. E diante disso o apóstolo chega àquela igreja através da sua carta e diz: olha, não se deixem abalar, não se deixem alarmar. Vão se levantar muitas pessoas que são falsas, que não pregam o evangelho verdadeiro. Pessoas que vão enganar a muitos. Pessoas que se dirão que estão falando em nome de Jesus, mas na realidade não têm a vida condizente com a palavra de Deus. E aí Paulo faz e passa orientações para aquela igreja do que fazer. Ele diz: fiquem calmos, ainda vai chegar o tempo da apostasia. Muitos vão abandonar a fé, muitos não vão querer saber de Jesus Cristo. Ainda vai se levantar o homem maligno, aquele que se acha tão poderoso quanto Deus, aquele que se acha que deve ficar no lugar de Deus. E aí, quando nós vamos aos evangelhos, nós observamos que antes da vinda do Senhor, muitos sinais ainda vão acontecer, segundo a Sagrada Escritura, e muitos já têm acontecido. Nós temos visto que nação tem se levantado contra nação, reino contra reino. Pessoas têm se matado diariamente, pai contra filho, filho contra pai, e assim sucessivamente. Nós temos visto que as pestes têm acontecido.
O Covid foi uma das maiores pestes na história da humanidade. Os princípios bíblicos têm revelado que a vinda do Senhor tem se aproximado. E diante disso, nós vamos entender nesta noite princípios bíblicos sobre a volta de Jesus. Nós vamos ver o que realmente nós, como cristãos, precisamos entender a respeito da volta de Jesus. Mas por que, pastor? Para que nós não sejamos enganados, para que as pessoas não venham falar besteiras para nós e nós venhamos a acreditar. Para vocês terem ideia, há pouco tempo, quando houve ali a troca do século, no ano 2000, as pessoas ficaram desesperadas, achando que o mundo ia acabar, achando que Jesus estava voltando ali no passar do século. Outras pessoas se desesperaram com uma profecia maia, e eram cristãos que acreditavam nessas coisas. Nós precisamos entender que existem princípios que falam sobre a vinda de Jesus Cristo. E nós, como cristãos, não devemos ficar preocupados com aquilo que a humanidade, dia após dia, tem falado. Mas a nossa confiança deve estar no que Jesus tem nos ensinado através da Sagrada Escritura. E hoje nós aprenderemos alguns destes princípios. Mas, pastor, o que é que a Bíblia diz sobre a vinda de Jesus? Que princípios são estes que nós precisamos compreender? Primeiro princípio que nós, que já confessamos a Jesus, precisamos saber, e toda a sociedade, é que a sua volta será súbita, pessoal, visível e corpórea. Ou seja, Jesus virá conforme Ele anunciou. Ainda há pouco nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero, diante disso, fazer um questionamento. Será que nós estamos realmente clamando e esperando pelo Maranata? Será que quando nós abrimos a nossa boca para dizer, ora vem Senhor Jesus, a nossa confiança está imensa nele, a ponto de dizer, venha Senhor, me leve, eu estou aqui? Ou será que nós cantamos por cantar? Como é que está a nossa confiança na vinda de Jesus? O primeiro princípio, ele nos traz à mente que nós precisamos ter algumas convicções. A sua vinda será uma vinda súbita. Como, pastor? Será rápida. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus, capítulo 24, versículo 27, a seguinte afirmação sobre essa vinda: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos quando vai ser, mas nós temos que ter a consciência de que ela será rápida. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Você já prestou atenção como é o relampejar diante de uma tempestade? Você já prestou atenção que é muito rápido aquele brilho, mas nós conseguimos visualizar. A sua vinda, embora ela seja rápida, nós, de acordo com a Sagrada Escritura, vamos visualizar esta vinda. Portanto, ela será uma vinda súbita, pessoal, visível e corpórea. Mateus 24, 44 também nos diz, fiquem apercebidos, porque a hora que vocês não cuidarem, o Filho do Homem virá. Em outras palavras, o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer, fiquem apercebidos, se preparem para a vinda do Filho do Homem. E aí surge mais uma pergunta. Você já está preparado
para a vinda de Jesus? Porque falar, meus irmãos, é fácil. Dizer, eu quero que Jesus venha. Mas tem pessoas que dizem assim, eu quero que Jesus venha, mas eu não quero morrer. Eu quero que Jesus venha, mas Ele dê mais um tempo. Então, não estão preparados. Muitos cristãos não oram pedindo a vinda do Senhor. Muitos cristãos estão tão preocupados com o seu dia a dia, que nem sequer estão se preparando para a vinda do Senhor. Fiquem apercebidos, diz a palavra de Deus. Se preparem para a vinda do Senhor, porque o Senhor vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, sem sujeira, santa diante dele. E aí surgem as perguntas. Você, nós já estamos assim? Estamos limpos? Estamos sem rugas, sem mácula, sem sujeira? Será que quando nós olhamos para nós conseguimos visualizar um homem e uma mulher de Deus, temente, dedicado, comprometido, que vive para Deus? Meus irmãos, reflitam agora. Você vive para Deus? Eu estou refletindo, eu tenho refletido todo santo dia mais. E você, meu irmão, porque Ele vem e a sua vinda será rápida. E nós temos que estar preparados para quando essa hora chegar. E essa preparação consiste no temor, reverência, contrição, dedicação, consagração, amor a Deus. Nós temos tido isso, meus irmãos? Vamos refletir. Somos pessoas honradas diante de Deus e diante da sociedade? Somos pessoas de bem diante de Deus e da sociedade? Somos pessoas que estamos com o coração limpo ou estamos amargurados com o nosso irmão, com o nosso parente, com o nosso vizinho, com o conhecido? Como nós estamos diante de Deus? A vinda do Senhor já está anunciada, ninguém sabe quando será, mas Ele vem. E se nós não consertarmos os nossos erros, as nossas mazelas, nós não estaremos como uma igreja santa, pura, diante do Senhor. Reflita sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, a sua maneira de ser, de agir, de falar, de pensar, de reagir. É uma maneira condizente com a Sagrada Escritura, porque se não for, nós vamos ficar. Se nós não estivermos preparados para a vinda do Senhor, quem não estiver preparado, vai ficar. E não adianta gritar, não adianta chorar, e não adianta lamentar, porque isso aconteceu na época em que o Senhor anunciou o dilúvio. Disse para aquelas pessoas se voltarem para Ele, mas elas não se voltaram. Hoje as famílias têm sofrido por falta de Deus, mas não se aproximam de Deus. Hoje as pessoas acham bonito falar de Deus, falar de Jesus, mas não têm a coragem, a ousadia para dizer, eu quero viver para Ti, Jesus. Isso não é só para pessoas que não são crentes. Isso é para cristãos. Existem muitos cristãos que são esquenta-bancos, que não temem, que não amam, que não respeitam a Deus, que não se dispõem para fazer a obra, que não saem para cumprir a mensagem do Evangelho. Meus irmãos, nós temos que falar da maneira que a Sagrada Escritura ensina. Como está a sua vida? Fiquem apercebidos. Se você não estiver preparado, você vai ficar. Essa é a mensagem do Senhor. Então a sua vinda será rápida. Eis que venho como um ladrão. Apocalipse 16, 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, aquele que se mantém limpo, puro, diante de Deus, para que não ande nu e não sejam vistas as suas vergonhas. Se preparem, é esta a mensagem do Evangelho para nós. Jesus está voltando.
Se você está torto, se você está sujo, se você está errante diante de Deus, se conserte, se limpe, ande pelo caminho correto, não fique sujo diante de Deus. Meus irmãos, a vida cristã, ela é algo sério. Nós decidimos viver para Cristo, abandonar o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa maneira de achar que estamos certos. O que é correto para nós é a Sagrada Escritura. Nós temos que ser moldados por este princípio. Se nós não somos capazes de ouvir a voz do Espírito Santo, se nós não somos capazes de louvar com alegria, não somos capazes de orar verdadeiramente, se não somos capazes de proclamar, tem alguma coisa muito errada. Algo precisa ser consertado urgentemente, porque um cristão que não é capaz de viver de uma forma espiritual, não consegue agradar ao Senhor nosso Deus. A sua vinda será como de um ladrão. Nós não sabemos, né? O ladrão, ele entra na casa, aqui é só a comparação da rapidez. Em questão de minutos, ele leva muitas coisas de uma casa. A vinda do Senhor será rápida. Não vai ter tempo para dizer, Senhor, eu pequei, agora eu vou me consertar. Não vai ter tempo para isso. Senhor, me dá mais uma oportunidade. Não tem mais tempo. O tempo é agora. Nos consertemos diante do Senhor. É isso que Ele quer de nós. É isso que Ele requer daqueles que Ele vem buscar. A sua volta será súbita. Naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. É o dia preparado pelo Senhor. Pois o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, 1 Tessalonicenses 4,16, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas estamos preparados, meus irmãos? Estamos. Não adianta nada se eu sair de casa toda semana e vir para a igreja e não amar ao Senhor e não viver como um cristão convertido. Isso é uma ilusão. Eu preciso mostrar frutos dignos de uma pessoa que ama a Deus. Que a sociedade veja em mim a luz de Cristo. Essa deve ser minha visão. Que em você a sociedade veja a luz de Cristo. Que em você ela veja a transformação de um homem e de uma mulher que ama a Deus acima de tudo, acima de todos. E que se esforça e se dispõe por amor a Deus. A sua volta será rápida, será súbita. A sua volta será visível. Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Vai ser rápida, mas todos verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quer sejam os cristãos, quer não sejam os cristãos, a vinda do Senhor será vista. Será rápida, sim, mas todos os olhos verão. Este é o anúncio da Sagrada Escritura. Isso me faz pensar sobre a minha vida, isso me faz refletir sobre o meu caráter, sobre o meu comportamento, sobre as minhas preocupações. E a você, meu irmão, que também é cristão, você que é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, você pensa, você se apresenta diante de Deus, analisa a sua vida, você pede para o Espírito Santo: mostre, Senhor, o que eu preciso ser consertado, aonde eu preciso melhorar. Mostre os pecados que eu preciso abandonar. Você tem se preocupado com a sua pureza diante de Deus. Porque essa deve ser a preocupação de cada cristão. Se nós estamos ou não agradando aquele que morreu por nós. Se somos dignos de sermos levados ali na sua segunda vinda.
Já pararam para pensar sobre isso, meus irmãos? É importante que pensemos sobre isso. A vinda do Senhor será vista. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, até aqueles que não creram, verão a vinda do Senhor. E eu sinto muito dizer para aqueles que não creram, que eles lamentarão e chorarão naquele dia. Porque se alguém não crê, não o reconhece como Senhor e Salvador. A pessoa que no seu coração diz, eu creio em Jesus, ela é capaz de dizer para a sociedade e para o mundo, eu me entrego a Jesus. Ela não tem vergonha de se apresentar à sociedade como servo, como serva do Altíssimo. Nós estamos em uma época em que as pessoas querem ser amigas do Evangelho. Eu gosto de ir na igreja porque a palavra é muito boa. Eu gosto de ser amigo de fulano porque ele é muito legal. Isso não é o suficiente. Você não tem que ser um amigo e achar legal a palavra de Deus. Você tem que ter coragem para dizer, eu quero viver para Deus. Eu quero ser um homem que viva, depende, que ama Deus. Uma mulher que viva para Deus. Achar bonito não é suficiente, mas sim ter um compromisso real e verdadeiro com o Senhor. A sua vinda será visível até para aqueles que não creram, lembrando que aqueles que não creram chorarão, lamentarão, porque aquilo que está guardado para aqueles que não creem em Cristo é muito terrível. Meus queridos, Lucas 21, 27 também nos traz essa ideia. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e glória. Será rápida, mas todo olho verá. Uns verão para engrandecer ao nome do Senhor. Nós veremos para engrandecer ao nome do Senhor. Os que os que vão olhar e não se entregaram, verão para sentir a tristeza de terem vivido uma vida inteira sem conhecer a Deus e ao seu amor. Quão lamentável isso será. Meus queridos, ainda no primeiro princípio, a volta do Senhor é súbita, a volta do Senhor é visível, a volta do Senhor é corpórea. Atos 1:11 diz assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá da mesma maneira que ele foi. Ele será visto por aqueles que estiverem aqui, por aqueles que ressuscitarão, pelos seus servos, como o Filho de Deus. Será corpórea, não vai ser de uma maneira, ele veio invisível, ele veio espiritual. Não, a palavra de Deus diz que será visto, será de uma maneira que nós vamos compreender. Se for na nossa época, nós vamos compreender a vinda do Senhor, porque será de maneira corpórea. A volta do Senhor será pessoal. Ele mesmo virá buscar a sua igreja santa, sem mácula, sem ruga, pura. Já estamos assim, meus irmãos. Porque se não estivermos, precisamos urgentemente nos consertar. Eu gosto de fazer essa ilustração aqui, que ela é muito compreensível. Se você estiver com uma imensa dor de cabeça, e você tiver um remédio para dor de cabeça próximo a você, se você tomar o remédio, a tendência é passar a dor de cabeça. Se você só olhar e dizer, olha que remédio legal, ele não vai fazer efeito nenhum para a sua dor de cabeça. Se você vem à igreja porque acha bonito, mas até hoje não foi capaz de dizer, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus,
que é termos um compromisso com o Senhor. Olha, nós somos muito determinados nas nossas coisas. Ah, eu quero algo, eu vou atrás, eu corro atrás. Mas Jesus, que nós não precisamos pagar nada, que morreu em nosso lugar, Ele, as pessoas não estão querendo. Ele que transforma o caráter, que transforma a vida, que transforma a família, o lar. Quando os pastores perguntam, você quer Jesus? As pessoas dizem, não. O melhor para a vida, as pessoas estão negligenciando. Eu, como pastor, não posso deixar de falar a verdade do Evangelho para você. Porque Jesus vem, e se você não se entregar a Ele, você vai ficar. Esta é a verdade. Se nunca lhe falaram isso, é a verdade do Evangelho. Meus queridos irmãos, diante disso, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo disse assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com alegria, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus irmãos, meus amigos, companheiros e visitantes que estão aqui, Cristo te chama para ter um compromisso real com Ele, porque Ele vem buscar aqueles que se entregam a Ele. Segundo princípio que nós vamos observar nesta noite. Este princípio fala muito e nos desafia como cristãos. Isso nos traz uma reflexão séria da nossa vida diante de Deus. Devemos desejar a volta de Jesus. E aí eu vou perguntar, quando você ora, meu Deus, venha me buscar. Meu Deus, leve-me para o teu reino, para a tua glória. Você já chegou a esse nível de espiritualidade para dizer, eu estou preparado para ir com o Senhor. Se não, é porque estamos muito apegados nas coisas desta terra. E olha como é que essa terra está. Está sob o domínio do inimigo. A família tem sido atacada dia após dia. São separações e mais separações diante de lares. Homens invertendo o papel, mulheres invertendo o papel. Hoje, nós não podemos nem sequer abrir a boca diante da sociedade e dizer, olha que existe homem e mulher, porque as pessoas querem nos processar. A maldade está tão grande, hoje já existe uma classificação enorme, é homem, é mulher, é bi, é pan, é não sei o que mais. Nós seguimos a Sagrada Escritura, a palavra tem sido atacada, a família tem sido atacada, mas nós somos cristãos e temos que orar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós temos que nos desapegar. Nós não queremos passar nossa vida, tá bom, eu estou conformado neste mundo. Senhor, estou aqui. A convicção de um cristão é querer ir com o seu Senhor. É querer viver no reino do seu Senhor. É querer viver para a glória do Senhor. E diante disso, eu estava fazendo algumas leituras, e a maioria dos pastores diz assim, a igreja ainda não está preparada, porque são poucos que oram e dizem, verdadeiramente no seu coração, Senhor, vem que o mundo está mal. Volta, Senhor, vem buscar a tua igreja. Volta e vem buscar o teu povo, porque um homem e uma mulher que amam a Deus devem orar pedindo que o Senhor venha. Ele disse que vem, e nós devemos clamar para que cada dia se aproxime a vinda do Senhor.
Apocalipse 22:20 diz: aquele que testifica estas coisas diz: olha, certamente cedo eu venho. Amém, disse o apóstolo. Ora, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Essa deve ser nossa oração. Assim como o apóstolo falou com toda a convicção, essa convicção deve estar no nosso coração, aguardando a vinda do Senhor. Se nós estamos aguardando esta vinda, meus irmãos, nós temos que, no mínimo, estar seguindo aquilo que diz lá em Tito 2. Projeta lá, para que os irmãos possam visualizar lá. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. No mínimo, vamos aqui, só observar, só o Tito 2. Falemos aquilo que a palavra nos ensina, vivamos aquilo que a palavra nos ensina. Os velhos que sejam sóbrios, que sejam prudentes, sadios na fé. Olha o que a Bíblia diz. Vocês que já são idosos, que são velhos, não vão ser gente ruim, não. Não vai ser gente enjoado, não. Olha o que a Bíblia diz para quem já é idoso. Seja prudente, seja sábio. Por que eu estou lendo isso? Você vai já saber o porquê. Sejam fortes na fé. Homens idosos, venham, participem aqui da igreja da qual vocês são esta igreja. A Bíblia diz que muitos na velhice ainda darão frutos. Tenham força. Muito clara. Muito clara. Não sejam caluniadoras, não sejam dadas ao vinho. Mulher não é para ser beberrona, não é para estar tomando vinho e muito menos cachaça. Porque a palavra aqui está clara. É compreensível. Não é só uma pausa, gente. Homem bêbado é feio demais, mas uma mulher bêbada, misericórdia. É uma tristeza. Uma tristeza. Observemos, meus queridos, porque naquela época muitas mulheres tinham essas
práticas. Olha o que diz: sejam mestras do bem. Mulheres idosas, sejam mulheres de bem. Vivam alegres no Senhor. Eu vou dizer porque aqui o apóstolo está falando isso aqui. Continua para a mulher, olha, continua. Para que vocês ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes. Minha irmã, você que já tem uma certa idade ali, procure as mulheres mais novas que estão fazendo errado. Quando você vê as mulheres mais novas que se dizem cristãs, entrar com um pedacinho de saia mostrando a perna, chame ela e diga: minha irmã, vem cá. A Bíblia diz que eu devo lhe orientar a se vestir bem. Mulheres idosas, está aqui. É vocês que têm que instruírem as mulheres mais novas a se comportarem. Por quê, pastor? Porque vocês têm experiência, porque vocês já viveram, vocês já enfrentaram inúmeras situações. Vocês sabem como é a vida. E olha, continuando ainda lá no versículo 4. Ensinem a amarem seus maridos. Quando alguém lhe procurar e dizer: ah, mas eu vou separar. Não. Eu vou lhe ensinar que uma mulher sábia edifica a sua casa, a insensata com as suas próprias mãos a destrói. Será que você não tem sido uma mulher insensata? Será que em vez de você ser a companheira do seu marido, você está jogando ele fora ali para o mundo? Irmãs, vocês têm autonomia bíblica para ensinar as mais novas. É isso que Deus quer para a vida das mulheres cristãs, dos homens cristãos. Aí a palavra de Deus vai continuando. Ensina elas a amarem seus filhos. As mais novas devem ensinar, as mais velhas devem ensinar as mais novas a amarem os seus filhos. Filhos são o que do Senhor? O quê? Herança, bênção, dádiva. Uma mãe que ama a Deus, ela vai amar o seu filho como resultado do amor a Deus. Ela não atribuirá a ele nomes, palavrões, situações ruins. Quão feio é uma mulher olhar para o seu filho e dizer: esse bicho é uma peste. É muito feio isso. Filhos são herança do Senhor. E aí, continua para as mulheres no versículo 5. Ensina as mais novas a serem moderadas. Mulheres que se comportem bem, que sejam educadas, temperantes. Minhas irmãs, olha, em alguns lugares existem as mulheres que parece que não amam a Deus. Chega visitante na igreja, ela faz assim, ó. Ou vai olhar para a roupa, para o sapato, em vez de ir lá dizer: seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, sinta-se bem neste lugar, onde você vai ouvir a palavra de Deus. Este é o ensino bíblico. Se as pessoas erram, é porque não querem cumprir o princípio bíblico. Porque nas mínimas coisas, a palavra de Deus nos ensina. Nas mínimas coisas. Vamos chegar ao porquê tudo isso. A serem castas. Ah, as moças estão namorando, mulheres mais velhas, você que tem experiência, olha, minha filha, que o seu namoro seja decente, não vá se entregar para o rapaz, você é uma serva do Senhor, espere no tempo de Deus. Quem é que tem que ensinar isso? As mulheres de experiência, é o que diz a Sagrada Escritura. Meus irmãos, a Bíblia ela é clara para tudo aquilo que ela nos ensina. Clara. Se as pessoas não fazem é porque não temem ao Senhor, não amam ao Senhor. Minhas irmãs, prestem atenção neste princípio, né? A serem moderadas, castas, boas donas de casa. Na realidade, essa palavra, traduzida do grego, significa excelentes donas de casa. Mãe, vem aqui fritar um ovo para mim. Que vergonha para a mãe um negócio desse. Eu já falei isso. Uma mãe que não ensina a sua filha nem a fazer ali um chambaril, pelo amor de Deus. Que tristeza. Uma moça não saber cozinhar, não saber limpar o seu quarto, não saber limpar a sua roupa. Pensa que não existe, está na Bíblia. Leia lá no versículo que eu estou falando.
Ensinem as moças a serem excelentes donas de casa. Levanta, minha filha, vem lavar aqui a sua roupa. É assim que varre a casa. Tem que ensinar. Minhas queridas, a Bíblia tem orientação para tudo, sem exceção na nossa vida. Então, quando uma moça abre a boca para dizer, eu não sei fritar o ovo, eu não culpo ela, não. Mas eu digo, a sua mãe não está vivendo o Evangelho. Porque ela deveria lhe ensinar a fritar um ovo, a fazer um peixe frito, a fazer um arroz, a fazer um macarrão. Já pensou uma moça casar e não saber fazer comida? Eu tenho um grande amigo em São Luís, ele diz que a única coisa que a mulher dele sabe fazer, a única coisa é só fritar a salsicha, nada mais. Quase 40 anos, né, amor, de casado, que eles têm. Ela nunca aprendeu a fazer outra coisa. Já pensou que vergonha, tristeza? É uma tristeza uma mulher não saber fazer uma comida. Porque a Bíblia ensina, fala, ensinem as mais novas a serem excelentes donas de casa. Vamos prosseguir, outro dia eu continuo mais com esse estudo. Tudo isso é para mostrar o seguinte, que sejam sujeitas a seu marido. Hoje nós estamos numa época em que a mulher, aquelas que lutam pelo feminismo, dizem, nós temos que estar no patamar dos homens, o nosso direito é o mesmo dos homens, e a Bíblia nos diz que a mulher é auxiliadora do homem, está lado a lado com o homem, disposta a tudo o que for necessário com o homem. E hoje, por causa do pensamento feminista, muitas mulheres dizem, não, eu quero mandar na minha vida, eu que mando, eu faço do jeito que eu quero e assim funciona. Minhas irmãs, se você pensava assim, olha o que a Bíblia diz, o homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher e os dois serão uma só carne, para viverem juntos, para serem parceiros, para serem companheiros. Homem não é mulher, mais do que mulher e mulher não é mais do que homem. São parceiros. Então, mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a respeitarem seu marido. Respeito é honra. Isso é um princípio bíblico. Agora, se as mulheres preferirem seguir o princípio do mundo, que vivam para o cão. Porque nós vivemos para Deus. E nós vamos seguir os princípios de Deus. É aqui que reinam estes princípios. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Uma mulher que não respeita seu marido, ela está ali mostrando que não teme nem a Deus. Vocês estão vendo, minhas irmãs? E aí prossigamos. Eu vou tirar um dia para dar um estudo específico sobre isso. Exorta também os jovens que sejam moderados. Olha, jovens, a Bíblia fala tantas palavras específicas para vocês. Sejam moderados. Comportem-se de maneira adequada. Vocês não são do mundo. Vocês não precisam se igualar ao mundo. Vocês têm que fazer uma diferença diante do mundo. Lançaram moda, eu quero estar nessa moda. Não! Seja imitador de Cristo. Essa é a nossa moda. É viver para Cristo, é depender de Cristo, é amar a Cristo. Jovens, sejam moderados. Em tudo. Te dá, por exemplo, de boas obras, sejam moderados na obra, na doutrina, na incorrupção. Sejam sinceros, não sejam sujos a nível de moralidade. Meus irmãos, isso tudo com um fim. Tenha uma linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vocês. Jovens, falem segundo a sã doutrina e não segundo as piadas dos colegas de vocês. Falem segundo o amor de Deus. Exorta também os servos a que sujeitem o seu senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Você que trabalha para alguém, não vai sair falando mal do seu patrão, pelo amor de Deus. Ele já deu a graça de dar a oportunidade de você trabalhar lá. Não tem por que um funcionário sair falando mal do seu patrão. Está com algum problema? Chame ele e converse.
Esse é um princípio bíblico, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando essa impiedade, as concupiscências mundanas, nós vivemos neste presente século de uma forma justa e de uma forma sóbria, aguardando. Olha por que viver assim. Ei, mas por que o pastor estava falando tudo isso mesmo? Porque olha o que o versículo diz. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que nós temos que viver assim, para esperar a vinda do Senhor. É assim que vive um cristão. Eita, pastor, eu acho que eu estava vivendo fora. Pois se conserte. Se conserte, se endireite, porque a igreja que Deus vem buscar é uma igreja limpa, é uma igreja santa. Não tem essa história de, eu errei agora, eu vou me consertar e nunca se consertar. Quem vive para Deus não se torna escravo do pecado, mas torna-se amigo do Senhor e vive para o Senhor. Terceiro princípio desta noite: ninguém sabe o dia e nem a hora que Cristo vai voltar. Meus irmãos, o quanto de pessoas que já anunciaram por aí a volta de Jesus, já marcaram data para a volta de Jesus, já disseram data para o mundo acabar, e as pessoas se desesperam. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Então, se alguém chegar para você, ei, eu tive uma revelação que Jesus chega amanhã, diga, sai, filho do cão. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora em que Jesus vai voltar. E nós seguimos a Bíblia. É a palavra do Senhor que nós seguimos. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus também nos diz, em Mateus 24, 42, vigiai, pois, porque vocês não sabem a hora em que vai vir o nosso Senhor. Esse vigiar, irmão, significa, vivam como cristãos autênticos. Dependam do Evangelho. Façam a obra de Deus. Amem uns aos outros. Tenham comunhão. É essa a ideia de vigiar. Estejam preparados para a vinda do Senhor. Atos 1:7 diz, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não compete a nós. Só Deus sabe o dia da volta do Senhor, mas o que para nós irmos com Ele em alegria, exaltação e adoração a Ele. É isso que o Senhor requer de nós. Meus irmãos, muita gente já anunciou. O primeiro líder de uma das denominações bem conhecidas hoje, era um pastor batista. Em 1843, ele disse que Jesus ia voltar naquela data. E as pessoas subiram nas casas vestidas de branco para esperar a volta de Jesus. Aí não aconteceu. Aí ele disse, não, vai ser no outro ano. E aí as pessoas fizeram de novo, subiram, e não aconteceu. Jesus não voltou. Aí ele disse, não, eu errei a data. É daqui a alguns anos, em outro mês. Aí Jesus não veio. E as pessoas ficaram frustradas, porque não compete a nós sabermos o dia e nem a hora, mas compete estarmos prontos para quando o Senhor nos chamar. É isso que compete a nós.
Vocês viram que no ano de 2012 anunciaram aquela profecia maia, que o mundo ia acabar e que só tinha um lugar que ia existir pessoas que era na África, e as pessoas ficaram com medo, e isso e aquilo. Não compete a nós, nem dia, nem hora. Há alguns anos, um cometa passou próximo à Terra, o cometa Halley. E eu lembro que grupos religiosos tiraram a vida naquele dia, porque disseram que era a volta de Jesus. Aí vestiram branco e se mataram para ir na cauda do cometa. Eles foram, você sabe para onde. Meus irmãos, não compete a nós o dia e a hora, somente o Pai é quem sabe. O certo é que Ele vem. O certo é que devemos desejar que Ele venha. O certo é que não compete a nós sabermos. E, para a tristeza de muitos, quarto princípio, a volta de Jesus Cristo trará julgamento. Ele vem buscar a sua igreja e vem julgar aqueles que passaram a vida dizendo: agora não, deixa para depois, eu não vou fazer compromisso com Cristo agora. Você não é dono da sua vida, você não sabe quando Ele vem. E se Ele vir e você não tiver confessado como Senhor da sua vida, você não terá um lugar com Ele. Mateus 25, 31 e 32 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Ele vai separar aqueles que se entregaram a Ele, aqueles que se dedicaram para Ele e viveram para Ele, daqueles que sempre negaram a Ele, sempre deixaram Ele de lado. Atos 17, 31, porquanto determinou um dia em que com justiça Ele vai julgar o mundo, por meio do varão, Cristo, que Ele destinou. E disso deu certeza a todos. Ele vai julgar. Ele vem nos buscar. E aqueles que não se entregarem a Ele serão ali condenados, segundo a Sagrada Escritura. Então, isso nos traz uma reflexão. O que é que você está esperando para ser um homem e uma mulher de Deus? O que é que você está esperando para entregar a sua vida àquele que já entregou a vida por você? O que é que você está esperando para dizer: Jesus, reina no meu lar, reina na minha vida, transforma o meu caráter e o meu ser? O quê? Porque a sua vinda é certa. Não falhará. Ele vem buscar aqueles que decidiram viver para Ele. Apocalipse 20, 11 e 12 diz: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme aquilo que eles haviam feito e que estava escrito nos livros. Então, meus queridos, como pastor, aí está a verdade do Evangelho. Jesus Cristo foi e vem nos buscar. A sua volta será súbita, pessoal, visível e corpórea. E nós devemos desejar essa volta, dia após dia. Nós não sabemos qual será o dia, mas temos que estar preparados. Que Deus nos abençoe com a sua palavra e faça-nos consertar o que ainda precisa ser consertado em nossa vida. E você que saiu da sua casa para ouvir o Evangelho e foi tocado pelo Santo Espírito do Senhor, não tenha medo dele. Ele não teve medo de morrer por você.
Ele não teve medo de ser crucificado por você. Ele se entregou por amor a você. Se no seu coração você sentir um desejo de se tornar um homem, uma mulher de Deus, tenha coragem. Porque Cristo te chama e quer você no reino dele. Não importa o jeito que você se encontra. Não importa como você está emocionalmente. Não importa que besteiras já aconteceram na sua vida. O que importa é que quando alguém se entrega a Jesus, Ele faz dessa pessoa um novo ser, transformado pelo seu sangue. Por isso eu quero concluir nesta noite perguntando: alguém nesta noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Ou fazer uma reconciliação com Ele? Se você sentiu no seu coração que você precisa dEle, pode acenar e nós vamos orar por você. Nós vamos apresentar a sua vida diante de Deus. Porque Ele disse que o homem e a mulher que tiverem coragem de confessá-lo diante dos homens, Ele o confessará diante de Deus que está nos céus. O Senhor fala ao coração das pessoas, para que as pessoas se rendam a ela. Ele está vindo. Se eu pudesse, eu e nenhum pastor pode, mas se eu pudesse dizer: Senhor, eu peço que o Senhor salve todo mundo, eu não posso porque é pessoal. É uma decisão sua, não é minha. É você que tem que ser consciente do seu compromisso que você quer com Cristo.